Beleza? Meus amigos, elite da língua portuguesa, vamos iniciar colocação pronominal. Colocação pronominal. Nós vamos estudar agora a topologia pronominal, a posição dos pronomes oblíquos átonos no texto. Vamos relembrar quais são os pronomes oblíquos átonos? Nós já estudamos eles em regência. POA. Pronome oblíquo átono, né? Ó, quais são, professor? Me, te, se, nos, você. Terceira pessoa, a, o, lhe. Terceira do plural, as, os e lhes. Tá? Então, galera, nós estudaremos, olha aqui, nós estudaremos a posição do pronome oblíquo átono no texto. Onde é que eu coloco? Antes do verbo, intercalado no verbo, depois do verbo. Né? Então, olha só. Volte aqui para o slide, por favor. O nosso referencial é o verbo. Se eu colocar o pronome antes do verbo, você vai anotar aí, nós teremos a próclise. Se eu colocar o pronome intercalando o verbo, nós teremos a mesóclise. Se eu colocar o pronome depois do verbo, nós teremos ênclise. A ênclise. Então, nós vamos ter três posições no texto. Antes do verbo, a próclise. Intercalando o verbo, a mesóclise. Depois do verbo, a ênclise. Professor Cleiton, vamos lá, gato lindo. Olha só. Uma questão importante é você observar os fatores de atração. Fatores de atração são palavras e situações que irão obrigá-los a colocar o pronome antes do verbo. Então, só existe FA, fator de atração, para a próclise. Olhe para mim. O que é o fator de atração? Obrigará você a colocar o pronome antes do verbo. Antes do verbo. Então, só existe fator de atração para a posição proclítica. Então, volte aí. Quais são os principais? Advérbio, palavra negativa, pronome relativo, conjunção subordinativa, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome interrogativo em mais gerúndio e frases interrogativas, exclamativas e optativas. Frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Depois nós vamos ver o que é isso. Mas vamos lá. Vamos à nossa introdução. As instituições financeiras não se mantêm tranquilas. Olha só. Nós temos aqui a chamada próclise. Note que neste caso nós temos o não, que é um advérbio de negação. Advérbio é fator de atração. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a próclise. Olha para mim. Eu usarei a próclise, o não é advérbio, ele obriga você a utilizar o pronome antes do verbo, é o chamado fator de atração, o não. Então, quando eu coloco essa construção, as instituições financeiras não se mantêm tranquilas. Olha aqui no slide. Neste caso, eu estou usando a ênclise, o pronome enclítico. O não é um advérbio. E o advérbio é fator de atração. Então, aqui está errado. Porque o pronome, o fator de atração obriga você a utilizar a próclise. Então, eu não posso utilizar a ênclise. Então, gente, olha para mim. É fundamental, olha aqui no quadro é melhor, para você visualizar. É fundamental que você conheça sempre os fatores de atração. Lógico que eu vou falar de particularidades. Lógico. Vou falar de minúcias, de exceções, eu vou aprofundar. Mas o básico é... Caiu alguma coisa aqui? Não, deixa pra lá. O básico é importante que você conheça os fatores de atração. Estão me entendendo? Estou sendo claro? Então, é importante. Beleza, professor? Vamos lá. A próxima. As instituições financeiras se mantêm tranquilas. Vamos voltar lá para o slide?
eu tenho aqui agora a próclise. Professor, eu posso usar a próclise nesse caso? Não tem fator de atração. Posso. Professor, essa quarta também não tem fator de atração. Posso utilizar a ênclise? Sim. Então é importante que você entenda, quando não houver fator de atração, você pode utilizar a próclise ou a ênclise. Tanto faz. Você não vai poder ficar... Não precisa memorizar casos facultativos. Então vamos lá, olha aqui para o quadro. Não tendo fator de atração, galera, você pode usar a próclise? Pode utilizar a ênclise? Note que é bem mais comum no português brasileiro, ou seja, no que nós falamos no dia a dia, o uso da próclise. Você fala assim, o professor se referiu à lei. É raro você pegar no dia a dia a pessoa que vai falando, o professor referiu-se à lei. Mas as duas formas são gramaticalmente corretas. O português de Portugal é mais comum utilizar a ênclise. Aqui no Brasil nós temos uma preferência pela próclise. Mas as duas formas são gramaticalmente corretas. Então eu quero que você entenda essa introdução. Se houver fator de atração, galera, a próclise é obrigatória ou não é? Sim. Olha só. Questões de provas. O que eu vou fazer com você? Agora ainda não é a nossa bateria principal de exercícios. Eu coloquei exercícios para a gente resolver o aspecto geral. Para eu falar com vocês do aspecto geral. Aí depois vamos falar de mais questões. Lá na frente vamos fazer a bateria de questões mesmo. Beleza? Vamos lá. CESP TJ DFT 2015. Em que a mantém coesa e saudável. O deslocamento do pronome a para logo após a forma verbal mantém prejudicaria a correção. Gente, olha só. Esse que é pronome relativo. Pronome relativo é fator de atração. Observe aqui, ó. Pronome relativo é fator de atração. Conjunção subordinativa também. Então, o que, sendo pronome relativo ou conjunção, ele será fator de atração, né? Ele será fator de atração. Então, esse que é fator de atração. Se ele é fator de atração, o uso da próclise aqui, o uso da próclise é o obrigatório. Então, que a mantém coesa e saudável. O deslocamento do pronome ó para logo após a mantém prejudicaria a correção. Prejudicaria, gente? Sim. Prejudicaria a correção. O item está certo. Certinho. Próxima. O deslocamento da partícula C em define-se para no início do período, escrevendo se define, prejudicaria a correção, certo? Gente, uma questão básica. Olha, eu não começo... Se alguém te fala assim, te amo, duvide desse amor. Eu não uso o pronome oblíquo átono no início de oração. Eu não começo a oração com um pronome oblíquo átono. Então aqui, para ficar mais romântico, eu vou usar amo-te. Ou até, usando um eu te amo. Né? Mas perceba, eu não começo oração com pronome oblíquo átono. Então, iniciar aqui, pela norma culta, está incorreto, né? Está incorreto. Tudo bem? Uma outra questão que eu quero falar para vocês. Então, vamos lá, galera. Olha para mim. Eu, no início, não começo a oração com pronome oblíquo átono. Eu não utilizo o pronome oblíquo átono no início da oração. Outra coisa. Em regra, não se emprega pronome oblíquo átono depois de sinal de pontuação. Observe aqui no slide. Tem uma questão antiga do CESP, Polícia Federal, que fala assim, ó. Recentemente, ele escreveu assim. Me pediram explicação. O recentemente é um advérbio, é fator de atração. Então, a próclise aqui é obrigatória. Só que o examinador reescreveu e fez isso, ó.
recentemente me pediram explicação. Já passa, tá errado. Essa vírgula é facultativa. Um advérbio de uma palavra só. Mas só aqui. Anote aí. Olha para mim. Em regra, não se emprega, em regra, depois eu vou falar de pormenores, mas em regra, não se emprega pronome oblíquo átono depois de sinal de pontuação. Estão me entendendo? Tudo bem, galera? Então, vou usar aqui recentemente, pediram-me. Tudo bem, galera? Aspecto geral é isso. Em regra, não utilizo pronome oblíquo átono depois de sinal de pontuação. Próximo. 3. Funiversa. CESIP 2015. Estaria mantida a posição gramatical do texto se, na linha 3, o pronome o em mas o explorador o interrompeu fosse deslocado para logo após a forma verbal interrompeu. Gente, ele falou para tirar esse pronome daqui, o, e colocar aqui depois do verbo. Gente, vamos parar para pensar. Explorador é fator de atração? Não. Não. Não é fator de atração, não é advérbio, não é conjunção, não é pronome indefinido, não é fator de atração. Então, não tendo fator de atração, posso usar aqui ou aqui. Então, estaria mantida a correção do texto se na linha 3 o pronome o, tal, fosse deslocado. O item está certo, estaria mantida, sem problema algum. Próxima. 4. CESP Câmara Consultor 2014. Nas estruturas que se repetem, está aqui no texto em negrito, e que se revela, está no texto em negrito, o pronome ser poderia ser deslocado sem prejuízo da correção gramatical, para imediatamente após as formas verbais. Repetem e revelam-se. Item simples. Não posso, como eu já disse para vocês, o que aqui. Os dois que são pronomes relativos. Sendo pronome relativo ou conjunção, o que é fator de atração. Então, eu não posso colocar aqui, imediatamente após o verbo, porque existe fator de atração. E vou sem prejuízo, eu posso colocar o item, está errado. Não posso empregar. De forma alguma. Não posso empregar. Próximo. CESP ICMBio 2014. Ele se destacou entre os colegas. Linha 1. É obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal. Ou seja, ele está falando de próclise, a pré-verbal. Devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede. Gente, o pronome ele, olha para mim, é um pronome pessoal do caso reto. E ele não é considerado pelos examinadores fatores de atração. Até pelos gramáticos tradicionais. Não é fator de atração. Então, como ele não é fator de atração, então não é obrigatório a colocação pré-verbal. Então, eu posso usar ele se destacou ou ele destacou-se. Pois não existe aí fator atrativo. Fator de atração. Estão me entendendo, elite? Estou sendo claro? Beleza? Então, galera, preste atenção, volte lá. Na oração ele destacou entre os colegas, é obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal. Não é obrigatório, porque não existe fator de atração. Então, posso falar ele se destacou ou ele destacou-se. Então, esse item está o quê, galera? Errado. Próximo. TRT analista. Na linha 2... em se tratando. A partícula se em se tratando poderia ser deslocada para imediatamente após a forma verbal tratando, sem prejuízo gramatical, desde que empregado com hífen. Errado. Olha só. O que eu falei para vocês aqui? Em mais gerúndio é fator de atração de próclise. Em mais gerúndio. Então, em mais gerúndio. Vamos lá, galera? Em se tratando. Poderia ser deslocado para... Errado. É em tratando-se, jamais. Em mais gerúndio, constitui próclise, tá? Então, esse item está errado. Vamos pegar o próximo?
Vamos pegar o próximo. 7. No trecho. O não importar-se com que ocorra. É opcional a colocação do pronome se antes de importar-se. O não se importar. Porque tem um não aí, né, gente? Galera, preste atenção. Esse trecho de Machado de Assis eu já passei para você. Não vou nem botar o mesmo trecho, não. Vou mudar. FCC. FCC. Olha só. FCC. A fim de não encontrá-la. Deixei para ir no dia seguinte. A fim de não encontrá-la, deixei para ir no dia seguinte. Deixei para ir no dia seguinte. Então preste atenção, galera. Muita atenção. Olha só. Tem muita gente que vai marcar esse item errado. Por quê, professor Cleiton Natal? O não é fator de atração. Opa. O não é um advérbio. Aí o cara vai falar assim. Então o certo aqui é a fim de não a encontrar, professor. E de fato está certo. O não é fator de atração. Mas eu posso usar encontrá-la. Tanto faz. Sabia disso? Olhe para mim. Opa, meu cabelinho aqui tá arrepiado. Deixa eu ver o gato aqui arrumando. Mulherada fica louca, não fica? Ó o bíceps aqui, gente, ó. Ó. Mulherada fica louca, malhando pesado. Olha só. Preste atenção. Muita atenção. Galera, você vai anotar isso. Com verbos no infinitivo, encontrá-la. Isso aí é o encontrar. O verbo está no infinitivo. Invariável e solto. O que é o verbo invariável? Sem flexão. Solto, sem locução verbal. Com verbos no infinitivo eu posso usar próclise ou ênclise, independente de fator de atração. Isso independe de fator de atração se o verbo estiver no infinitivo. Pode usar próclise ou ênclise, independente de fator de atração. Mas um detalhe, olha de novo. Só com verbo infinitivo invariável, sem flexão. Se fosse encontrarem, não. Só encontrar, fazer. E solto. Se fosse assim, vou encontrar. Isso é locução verbal. Então vamos tratar isso aqui um pouco. Verbo principal, verbo auxiliar. Essa regrinha a gente só vai aplicar para o infinitivo sozinho na frase. Com verbo infinitivo eu posso usar próclise ou ênclise, independente de fator de atração. Vocês estão me entendendo? Então isso aqui está gramaticalmente correto. Não há encontrar ou não encontrá-la. As duas formas estão gramaticalmente corretas. Então essa questão do STF 2013, olha lá. Ele falou assim, o não importar-se com que ocorra, tem um não, mesmo estando substantivado, mas é um não, advérbio. Existe o não. O ser aqui, ó, importar é infinitivo. Em infinitivo. É infinitivo, invariável e solto. Então eu posso falar o não importar-se ou não se importar, tanto faz. Então é opcional. Então no trecho, o não importar-se com que ocorra, é opcional a colocação do pronome se antes de importar-se. O não se importar o que ocorra. O item está o que, elite? Fala para mim, elite da língua. O item está o quê? Certo. É opcional. Então, gente, uma questão dessa vai acabar com a vida de muita gente? Vai, porque o cara olha o não. Ah, o não é fator de atração. Então não se esqueça, com verbos no infinitivo, invariável e solto, posso utilizar próclise ou ênclise, independente de fator de atração. Estamos entendidos? Beleza, galera? Vamos detonar. Beleza. Próxima. Olha só. Mesóclise. Preste atenção. Muita atenção.
Cadê aqui, cara? Me perdi. Aqui. Olha só. Então, mesóclise. Na nossa próxima aula, olha para mim, gente. Na nossa próxima aula, para a gente não fragmentar o conteúdo, eu vou acabar por aqui. Então, esta aula agora ficou como uma aula introdutória de colocação pronominal. Introdutória. Eu falei de um aspecto geral, falei de uma exceção só. Então, vamos aqui, ó, só para fazer uma breve revisão. Eu queria era isso e fui para frente. Vamos lá. Colocação pronominal. Só existe colocação pronominal para os pronomes oblíquos átonos. Colocação antes do verbo nós chamamos de próclise, intercalado mesóclise, depois ênclise. 3 posições. É essencial que o meu aluno fera conheça os fatores de atração. É fundamental. Beleza. Se houver fator de atração, o uso da próclise é obrigatório. Posso utilizar a ênclise? Não. Não tendo fator de atração, posso usar próclise ou ênclise? Sim. No português brasileiro é mais comum a próclise. No português lusitano é mais comum a ênclise. E uma questão importante que eu falei, ó, não posso começar a oração com o pronome oblíquo átono, te amo. Só uma revisão. Errado, não é? E não, em regra, depois eu vou dar exceção, não utilizo o pronome oblíquo átono também depois de sinal de pontuação. Não se esqueça disso. Em exercício eu vou aprofundar nisso. Aí agora, ó, quer ver? O outro é muito importante. Com verbos no infinitivo, invariado e solto, posso usar próclise ou posso utilizar a ênclise, independente de fator de atração. Olha para mim. Resuminho bacana, beleza? Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouquinho com mesóclise. Isso que eu fiz agora foi a introdução da matéria. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.